número 18, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 6 e versículo de número, aleluia, 18. Tu já pensou num negócio desse? Amém? Obrigado, meu filho. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 18. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Repita comigo: projetos contra Jeremias. Porque não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Pesado, né? Pai soberano, Criador dos céus e Criador da terra, uma vez mais, meu Deus, nos direcionamos em oração ao Senhor. Pai querido, pela tua bondade, uma vez mais, meu Deus, estou a transmitir, meu Deus, a tua poderosa palavra. Pai querido, que o Senhor, uma vez mais, venha falar com cada um de nós. Tu sabes o quanto, meu Deus, sou carente e necessitado da tua palavra. Tu sabes o quanto sou carente e necessitado, meu Deus, de ser conduzido pelo Senhor, Pai. Que cada palavra, meu Deus amado, que for transmitida por intermédio da minha vida, venha não somente falar com os irmãos aqui presentes, fala também comigo, com todos, meu Deus, que estão por este meio de comunicação, pela rede social, e até mesmo, meu Deus, que quando estiverem, meu Deus, assistindo nos dias posteriores. Pai querido, como sempre tenho pedido, seja bem-vindo a esta mensagem, bem como, meu Deus, ao teu Filho, ao Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, receba nossa gratidão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, eleita do Deus vivo, nós estamos uma vez mais diante desta palavra que não tem nenhum vestígio de erros e jamais haverá nenhuma fagulha de falhas, porque ela é perfeita, ela é única e ela tem o endereço certo. Perceba que nós vemos aqui no capítulo de número 18, o Senhor Deus se direcionando a um homem este constituído em um dos profetas maiores. Não era por conta de tamanho, não, pelo contrário, quer dizer, de altura. Pelo contrário, é a extensão de tempo a qual eles
eram profetas aqui nesta terra. E Deus fez questão, meus irmãos, de se impor uma vez mais ao profeta Jeremias, por diversas vezes. Só que este momento aqui, Deus discorre a Jeremias para uma região geográfica. E o tema de hoje é algo interessante, onde a narrativa temática vai transcender ao nosso subconsciente, né? Onde a nossa consciência, na verdade, ela vai depender de você fazer com que o que será pregado hoje, a tua consciência venha mudar. Porque é da consciência que você passa a ter conhecimento. E quando você tem conhecimento, você passa a ser uma pessoa ensinada. E quando a pessoa passa a ser ensinada, ela passa a ser uma pessoa intelectual. E nos conhecimentos, ela nunca vai errar. Jamais ela terá em sua vida fagulhas de erros, porque ela teve um conhecimento. E o nosso subconsciente, meus amados irmãos, entenda, ele tem vestígios riquíssimos, onde nenhum de nós temos uma anomalia psíquica no que tange a um tipo de enfermidade por nome de... A pessoa se esquece o nome da Alzheimer, né? Mas o Gabiru, infelizmente, ele tem feito isso na vida das pessoas. Existe nos tempos atuais e nos tempos antigos pessoas que se esqueceram do Senhor. Está aqui no livro sagrado, no livro do profeta Jeremias, Deus se expressando a ele: o meu povo se esqueceu de mim. Por que o povo de Deus se esqueceu dele? Porque o pecado faz as pessoas se esquecerem de Deus. E quando eu vejo aqui, meus amados irmãos, esta temática, onde diz-nos acerca de uma veracidade, e a temática é esta: o oleiro e o vaso em suas mãos, vírgula, ou a argila cozida no fogo, onde você está. Perceba que a temática vai nos dizer algo interessante, que o vaso está na mão de quem? Do oleiro. E a argila, ela não está nas mãos do oleiro. A argila, ela está aonde? No forno, para ser cozido. Entenda, para você dimensionar no que será pregado hoje, para o nosso nível de amadurecimento espiritual. Entenda, quando eu trato aos meus irmãos acerca desta temática, eu estou dizendo algo interessante a você, que a argila ou o barro, porque o barro se faz ou com o vaso se faz ou com barro ou se faz com argila. E o que eu quero aqui me interessar aos meus amados irmãos é algo notável, que quando o barro ele vai passar pelo cozimento, vai ser colocado no forno algo
de nome, já formado. O que, pastor Edson? O vaso. Então perceba que quando o oleiro vai colocar o vaso no forno, ele está colocando aquilo que ele criou, aquilo que ele formou. Já a argila não, é tirado da localidade de origem e colocado no forno sem nenhuma formação, sem nenhuma construção. E a Bíblia Sagrada nos afirma algo interessante. O que, pastor Lenilson? O Senhor dizendo a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Perceba que quando Jeremias desce à casa do oleiro, primeira coisa que ele percebe, meu Deus, ele vê o oleiro trabalhando. O Senhor só vai falar com Jeremias. Entenda, ali parece que eu estou vendo, meus irmãos, o oleiro olhando para Jeremias e vendo Jeremias calado, porque Jeremias não trocou nenhuma palavra com o oleiro. Simplesmente ele desceu à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando. Após ele perceber o agir do oleiro, ele começou a ver algumas questões quando o oleiro estava trabalhando. E aqui vai nos contar, meus amados irmãos, com propriedade, no momento em que eu falar acerca de, vamos lá. Então veio a minha palavra do Senhor. Foi onde o Senhor disse: não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ali o Senhor já estava conversando com Jeremias, após Jeremias ver o oleiro trabalhar. Porque a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela resume ponto por ponto. Porque se ela for contar tudo o que aconteceu, eu não sei quantos minutos Jeremias passou ali. Eu não sei se foi horas, mas percebo que foi minutos, quem sabe meia hora, 40 minutos. Mas após o oleiro trabalhar naquilo que ele estava com o seu projeto em mãos, aí o Senhor falou com Jeremias. Aí a gente percebe, meus irmãos, no versículo de número 18, uma indagação de um povo, infelizmente, que se dizia ser a escolha genuína de Deus, que se dizia ser um povo escolhido pelo Senhor. Meus irmãos, a pior coisa que tem no mundo é o Senhor ver um diagnóstico que há entre nós que desagrada a Ele. Porque se você percebe uma coisa, e eu percebo aqui, e aplico aqui, eu vejo Jeremias como um vaso, na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. E eu já vejo, meus amados irmãos, a tribo de Judá, o povo de Judá, como uma argila no forno, para ser cozido, sem feição nenhuma, sem formação nenhuma, porque o que Deus estava vendo era simplesmente pessoas que Ele disse com propriedade, e disse: diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas para isso acontecer, diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro?
Entenda, meus irmãos. Antes do vaso ser vaso, este vaso não era vaso, era simplesmente um barro, como qualquer outro barro. Mas quando o oleiro começou a fazer pelo seu profissionalismo, porque se você mandar o oleiro construir uma casa, ele não é pedreiro, ele é oleiro. Se você mandar o oleiro construir uma outra coisa que não é o seu profissionalismo, ele não vai fazer nada sem que não venha estar na sua área de profissão. Mas coloca na mão do oleiro, meu Deus, um barro. Você e eu vamos ver a capacidade de um verdadeiro profissional de fazer vasos esplêndidos para ficarem em prateleiras em destaque, a ponto de serem elogiados. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero te dizer, sabe o que é, meu irmão? Aleluia, uma coisa Deus sabe fazer, sabe o que é? Aleluia, é algo que Ele faz, é transformar a minha vida, é transformar a tua vida em um vaso de honra na presença dEle. Aleluia, vamos lá. Depois eu passo para essa parte aqui. A mensagem de hoje dá-se início a uma realidade de uma esfera dimensionadora no que tange uma lógica nos registros sagrados e nos tempos atuais. Nos registros sagrados, o profeta Jeremias ministrou durante 5 reinados, a qual foi o rei Josias. E esse rei Josias, ele teve 3 filhos e um neto, que tornou-se rei. Você vai entender por que eu estou lendo isso aqui. Rei Josias, ele reinou no ano 640 ao 609. Pastor, vou te explicar isso aqui. O que é isso? Vou te explicar. Na ordem cronológica, é do maior ao menor, para poder ter o ponto zero do Novo Testamento. Perceba que existe o antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que a ordem cronológica ela vai dizer ano 609 ao ano 598. Ou seja, o rei Josias reinou de 640 a 609. Joacás reinou um ano só, 609. Joaquim reinou 609 a 598. Joaquim reinou também só um ano, 597. Zedequias reinou 597 a 586. Eu estou te apresentando esses 5 reis que viram o profeta Jeremias profetizar por ordem de Deus. Entenda, por que eu estou te apresentando esta evidência? É quando nós somos vasos, meus irmãos, na mão do Senhor, o nosso tempo, ele é prorrogado. Você vê que esses reis aqui tiveram seus tempos determinados. A Bíblia diz, igreja, que o ímpio, ele reduz o seu tempo de vida. É por isso que eu falei um dia desse aqui para alguém, a pessoa pensa que ele está com brincadeira. Mas eu entreguei o recado de Deus. Deus não está perguntando qual a idade que você tem. Deus não está perguntando se você tem 80 anos, 90 anos, 30 anos, 15 anos, não. Ele só está perguntando uma coisa: tu quer ser um vaso na minha mão? Só isso, e mais nada. Porque quando a gente é um vaso na mão dele,
Entenda. Ele vai fazer a nossa vida ser promovida. Ele vai fazer o nosso tempo de vida ser prorrogado. Porque quando eu falo a nossa vida vai ser promovida, é porque a gente, meus irmãos, não somos nada. Aí, Ele nos faz sermos príncipes, porta-voz dEle. É isso que Ele faz, quando nós somos vaso na mão dEle. E quando nós temos uma vida prorrogada, é porque Ele quer nos usar aqui nesta terra, por tempo determinado da parte dEle nas nossas vidas. Eu conheço um certo pastor que tem, na época ele tinha quase 80 anos de idade, começou a fazer a obra missionária. Até hoje é pastor na obra missionária. E olha que eu era jovem solteiro. Viu? Eu já tenho 20 anos, 22 anos de casado. Eu tenho 22 anos de casado. Então perceba que esse pastor que ainda está vivo, já está bem velhinho, mas está lá, ancião. Deus, meus irmãos, Ele revigora nossas forças, quando nós somos vaso na mão dEle. Aí a gente vive, infelizmente, na inércia da vida. E querendo ou não, nós somos taxados e tidos simplesmente como uma argila para ser cozido no forno. Aí Deus pega, proporciona esses 5 homens que tornaram-se reis em Judá e viram o profeta Jeremias. Ouviram os pronunciamentos do profeta Jeremias. E muitos deles foram concretizados o que o profeta Jeremias profetizou. Porque quando sai da boca de um homem, como vaso do Senhor, vai se cumprir e cumprirá em nome do seu Deus dos exércitos. Exatamente neste capítulo 18, foi justamente próximo do cerco de Jerusalém, em 598, Deus ordenou Jeremias ir à casa do oleiro, onde ele entregaria uma mensagem para Judá, representada por um vaso de barro. A mensagem foi culminante, foi comunicada num paralelo simbólico, em um relacionamento de Deus com Judá, a qual caracteriza-se ao oleiro e o barro. Enquanto o oleiro dava forma ao barro, Jeremias observava um sinistro no que estava sendo feito, onde o oleiro refez novamente para haver perfeição. Foi o que eu acabei de dizer para você, que ele viu aquele sinistro. Mas aquele oleiro, por não querer a imperfeição, ele pegou aquele barro e refez de novo aquele vaso. É um relacionamento que Deus queria com Judá. Mas a priori, meus irmãos, Judá precisaria de um porta-voz. Hoje não é diferente. A igreja, ela está debaixo de uma hierarquia. Primeiramente o Senhor, depois, pela boa misericórdia do Senhor, a minha pessoa como teu pastor. E naquele tempo, Judá estava visualizando Jeremias. Parece que eu estou vendo Deus uma vez mais dizer: olha, eu estou colocando aqui
o meu escolhido, o meu ungido, o meu profeta, para que venha haver um relacionamento entre eu e vocês. Mas infelizmente, meus irmãos, esta imperfeição, este sinistro, era o comportamento do povo de Israel. Perceba, o povo de Judá escolheu endurecer seu coração como a argila cozida no forno. Tá? Ela escolheu. Foi uma escolha dela. Olha o que está escrito aqui no versículo 11 e 12. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Isso é Deus conversando com o povo de Israel. Viu? Eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Ai Deus, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Versículo 12. Meu Deus. Mas eles dizem: não há esperança, porque olha este pronunciamento, irmão Socorinha. Olha o que ele disse, olha o que foi que eles disseram para Deus. Porque se dizendo a Jeremias, estava dizendo a Deus. Porque quando Jeremias chegou lá, assim diz o Senhor, ele disse: Jeremias, preste atenção, Jeremias, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Está vendo? Então, eles tinham entre si uma convicção que os seus corações eram, que irmãos? Malignos. Eles não queriam viver na benignidade, não, eles queriam viver na malignidade. Os seus corações eram malignos, porque os seus corações, os seus sentimentos, faziam eles andarem consoante o que estava proposto no seu coração. Eles não queriam ser vaso, porque entenda, esta mesma palavra, Jeremias chegou lá para ele e disse: Deus me enviou a vós, Ele me fez descer à casa do oleiro, e vocês sabem o que é um oleiro, o trabalho de um oleiro. Parece que eu estou vendo Jeremias falar ali, meus irmãos, ponto por ponto. E eles se manifestaram em alto bom som. Jeremias, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. Cadê o projeto de Deus, meus irmãos? Cadê o projeto de Deus? Que um dia eles viram, testemunharam o que Ele, o nosso Deus, falara a eles. Mas o sentimento de ingratidão fala mais alto, infelizmente. O sentimento do antagonismo fala mais alto. O sentimento da individualidade fala mais alto. O sentimento da falta de parceria fala mais alto. O sentimento da independência fala mais alto. Meu Deus. A pessoa nunca vai entender, quando ele vive esta evidência catastrófica, espiritualmente falando, nunca vai entender isso daqui. E aqui eles verbalizaram. Por isso que Jesus disse, quando ele estava aqui nesta terra, ele disse muito bem, que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. É pelas nossas atitudes, meus irmãos.
é por aquilo que nós plantamos, e aquilo que a gente planta, querendo ou não, vai ter que nascer um tipo de fruto. E não vai nascer qualquer fruto, vai nascer o fruto que nós plantamos. Não adianta a gente querer ser um vaso, sendo que nós somos uma argila ou um barro. Nós só vamos ser um barro, quer dizer, nós só vamos ser um vaso se nós nos proporcionarmos a jamais sair da dependência de Deus. Meu Deus, tu sabe o que é dependência? É você não se desapegar de Deus. Sabe o que é dependência? É você jamais sair da presença do Senhor. É você jamais fazer aquilo que está consoante ao teu coração, aquilo que está fluindo dentro do teu sentimento pessoal. Mas na medida que eu e você vivemos uma vida na dependência do Senhor, nós vivemos diferentes. Vamos lá. Meu Deus. Houve-se uma tristeza pronunciadora. Eu escutei algo de alguém, foi ontem. Eu não vou tirar a razão dessa pessoa. Você sabia, meus irmãos, a forma que a pessoa fala, ela traz um diagnóstico, em detalhe, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você fala uma coisa de forma carnal, você acha que esse pronunciamento é um pronunciamento de favoritismo, viu? Você acha que esse pronunciamento que você está pronunciando, meu Deus, vou falar. Você acha que esse pronunciamento que você está falando é um pronunciamento que está trazendo um ensinamento para a pessoa? Ei, você sabia? Tanto que Tiago diz que a nossa língua, ela é uma arma, ou para matar, ou para dar vida. E esse pronunciamento aqui, meus irmãos, trouxe tristeza para Jeremias. Parece que eu estou vendo Jeremias indo ao povo de Israel, e a transmissão que ele iria apresentar a eles, iria eles a receber de bom agrado. Jeremias, tu está certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviaste a Jeremias a nós, para consertar os erros que nós cometemos diante da tua presença, e abraçar Jeremias como enviado de Deus, como profeta do Senhor. Mas não, Jeremias, não tem esperança. Meu Deus, isso aqui é forte, irmãos. Tu já pensou você dizer para você mesmo, meu Deus, que não há esperança? A minha esperança, a tua esperança, tem que estar interligada ao Deus que fez os céus e a terra. A nossa esperança, ela tem que estar conectada nesta palavra única e verdadeira. Meu Deus, porque se nós estivermos pautados em uma esperança ao contrário, nós vamos viver uma vida desesperançosa de uma resolução para uma futura formação. Não adianta, meus irmãos, nós queremos, volto a dizer aqui com todas as palavras, não adianta nós vivermos uma vida de faz de conta.
Ou você e eu somos um vaso, ou eu e você vamos permanecermos como barro ou como uma argila. Mas o nosso Deus, Ele tem compromisso, são com os vasos. Entenda, eu vou dizer de novo para você, eu vou desenhar o que eu estou falando aqui. Essa cadeira aqui é muito fácil de nós identificarmos que ela é uma cadeira, tanto que eu me pronunciei a ela como cadeira, sim ou não? Mas cada pedaço de madeira era uma madeira só. Ela passou por uma serra. Ela passou por um processo de retalhações. E passou por um processo de detalhes. Ela não foi feita a pedradas e a facãozada, pelo contrário. Ela passou por um procedimento para haver uma formação. Por isso que Deus enviou a Jeremias na casa do oleiro. Ei, Jeremias, eu vou te enviar para uma localidade. E esta localidade, ela é reconhecidíssima. E essa localidade é uma casa de oleiro. O interessante é que o Jeremias, ele teve que ir para a recâmara de um trabalhador. Repito, ele teve que ir para uma recâmara de um trabalhador. Como é que eu quero ser um vaso se eu não desço na recâmara do Deus que está fazendo alguma coisa? Para eu ver uma formação na minha vida, eu preciso descer. É na humilhação que Deus exalta a minha vida, exalta a tua vida. Porque quando a pessoa vê um barro, vê algo aqui, ó, esse vaso aqui, ó. Quem diria que um barro iria se tornar-se um vaso desse tão bonito? E existe vasos muito mais bonitos do que este daqui, mais detalhados. Mas isso daqui, meus irmãos, era um barro qualquer, de forma dimensionadora, onde o oleiro, porque se pedir para eu sentar numa cadeira e começar a pedalar naquela roda e colocar o barro em cima, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca, mas o oleiro faz. Ele faz, porque ele é um profissional. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Quando você senta, meu Deus, na área geográfica onde Deus ele trabalha, Ele refaz a minha vida, Ele refaz a tua vida. Louvado seja o nome dEle para todos sempre. Vamos ter cuidado com aquilo que nós iremos falar. Tá, meus irmãos? A triste resposta de Judá traz uma certeza que nos tempos atuais os traços de uma argila nunca terão uma formação de performance. Meu Deus, isso aqui não é tirado do Google, não. Foi eu que escrevi e coloquei aqui. Aqui não tem nada de Google, né? Nada de YouTube, até porque isso não faz o meu feitio. Eu ministro aquilo que Deus manda ministrar. Eu vou ler para você entender. A triste resposta de Judá traz uma certeza que nos tempos atuais os traços de uma argila nunca terá uma formação de performance. Pastor, o que é performance?
é uma concretização de sua autoria, a qual deriva-se em cumprir com suas conclusões de sua própria composição. O vaso é o projeto concretizado do oleiro. Nós somos a composição personificada de Deus. Tá? Entenda. O vaso é a concretização do oleiro. Eu e você, se vivermos a performance de Deus, entenda, nós seremos a composição personificada de Deus como vaso. Como vaso. Deixa eu perguntar aqui, quem é vaso de Deus? Levanta a mão. Cuidado com a tua resposta. Cuidado com a tua resposta. A Bíblia diz, meus irmãos, se não me falha a memória, preste atenção. O profeta Isaías, se endereça ao povo de Deus, e Deus dizendo assim: vejo que deste vaso só sai podridão. Por isso, eu, o Senhor, o quebrarei. Tem muita gente, Tiago, que diz que é vaso de Deus. Mas o que é que está dentro dele? Deus acabou de dizer, por intermédio do profeta Isaías, que ele viu que estava a sair de dentro dos vasos. Era algo podre. E ele disse: eu, Senhor, o quebrarei. Se você prestar atenção, igreja, o Senhor está dizendo, pela sua palavra, que o vaso já está feito. Tá? Já passou pelo procedimento de forno. Tá? E isso daqui, depois que quebra, não tem mais jeito. Não tem mais jeito de ter formação perfeita. Ou tem? Não tem. Porque já passou pelo forno, pelo fogo. E se você aqui olhar para os registros sagrados, você vai ver que o barro estava na mão do oleiro de forma flexível. É na flexibilidade, igreja, que Deus ele trabalha. Entenda o que Deus está dizendo hoje para cada um de nós. Nós passamos pelo procedimento para ser vaso. Viu? Grave isso que eu estou dizendo aqui agora. Entenda. Uma coisa é a pessoa já ser vaso. A outra coisa é a pessoa passar pelo procedimento para ser vaso. Quer ver? Vamos lá. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos. Entenda. Ele estava fazendo o que, igreja? O oleiro não faz outra coisa se não for vaso. Então ele já entendeu que quando ele foi lá para a casa do oleiro, ele viu o trabalho do oleiro em quem formar o quê? Um vaso. Mas o barro estava mole ainda, porque precisa ser molhado, porque a água tem uma representatividade muito grande na Bíblia Sagrada. E todo oleiro, ele precisa ter uma bacia de água do seu lado para estar molhando o vaso.
E carabaxarabai. Meu Deus, o que Deus está tratando hoje com a sua igreja é isto: para nós sermos vasos do Senhor, nós temos que aceitar os processamentos de Deus em nossas vidas. É coisa que muitas pessoas não querem. As pessoas passam por uma formação, e nesta formação ainda não é aprovado. Eu não estou com indireta, eu estou na direta aqui, em nome de Jesus. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, essa pessoa está aqui dentro. Pastor, obrigado, porque o senhor me tirou do departamento. Eu queria ser isso daqui, pastor. Aí eu falei, ela sabe o que eu falei para ela. Porque, irmãos, entenda, cada atividade existe exercício. É nesse exercício é que nós temos que sermos pessoas aprovadas por Deus. Tudo que você faz em prol do reino, existe uma atividade. E esta atividade, ela tem exercício. Ela na verdade já é um exercício. Porque os exercícios, ela vai ter uma somática no futuro. E nesta somatização vai ter o quê? Uma prova. Bora ver se tu aprendeu mesmo. Não é assim? Na área secular, quando você passa a ser estudante, você tem períodos de prova, mas antes da prova tem as atividades. É isso que Deus está dizendo hoje, está tratando com cada um de nós pela sua palavra. Esses processamentos são processamentos que nós devemos entender. Em meio às falhas, em meio às imperfeições, não se endureça, não fique rígido, não fique inflexível, não fique inflexível, não seja essa pessoa de dura cerviz. Seja um homem, seja uma mulher diferenciada na presença do Deus vivo. Porque nós estamos na mão de um oleiro. Mas para nós sermos oleiro, nós precisamos sermos aprovados pelo oleiro. O oleiro nunca vai colocar o vaso de qualquer jeito no forno, porque ele não quer ter trabalho em vão. Ou quer, irmãos? Sim ou não? Não quer. O oleiro, ele quer ter um trabalho que venha ter resultados positivos. Ele nunca vai colocar o vaso no forno de qualquer jeito. Tem todo um cuidado. Tem toda uma logística para ser colocado dentro do forno. Agora a argila não. Ou o barro. Faz assim, ó. Joga lá. Porque é um barro, é uma argila, não tem perfeição nenhuma. Ou tem? Não tem. Mas o vaso não. O vaso é colocado com cuidado. E detalhe, o oleiro nem pega. Não. Existe um processo de secagem, e da secagem vai lá para o forno. Não é de qualquer jeito. Tá? Então nós temos que entender o diferencial de Deus em nossas vidas. E de forma alegórica, na verdade, de forma figurativa, Deus leva Jeremias para esta localidade, para poder falar com Jeremias, para depois Jeremias ir ao povo de Israel.
Não foi de qualquer jeito também que Deus chegou para o povo de Israel. Não, pelo contrário. Primeiramente ele falou com Jeremias, de Jeremias, agora vai lá Jeremias. O que eu te entreguei, agora leva ao meu povo. Deus não levará argila para o céu. Eu vou repetir de novo. Deus não levará argila para o céu. Deus só levará vasos. Tá? Não é vaza não. Tem um que, minha vaza. Que conversa? É vaso, sem gênero, né? É vaso. Não é vaza não, viu? Tu é vaso de Deus. É porque, e aí, vaza? Vaza da onde? Tu é vaso, tá? Sem gênero. Semana que vem falaremos o que o livro de Jeremias 18 nos fala. Hoje só foi uma introdução do que será tratado na outra semana. Amém? Será uma série, igreja, que despertará. Eu falo por mim. Eu estou pregando para a igreja. E essa pregação é para mim e é para você. Eu falo por mim. Esta mensagem, uma vez mais, falará ao meu e ao teu coração. Podemos até sinomatizar com Jeremias capítulo 7, versículo 22 ao 26. Quem diz que tu és? Um vaso ou uma argila, né? Mas a temática para esta série é esta: o oleiro e o vaso em suas mãos. Ou a argila cozida no forno, onde você está. Fiquemos de pé, em nome de Jesus de Nazaré. Deixa eu orar pela tua vida. Quero ministrar sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Pai soberano, Deus forte, Deus fiel,